Na tela preta, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Realização: Ara Produções. Produção: Genuíno Filmes. Patrocínio: Bistec Supermercados. Anjo Tintas, aprovada pelo Tempo. Coopera. Em letras brancas, foram adicionados elementos de ficção para gerar dramaticidade. Texto em itálico, em italiano. Naqueles tempos, a Itália nossa passava uma crise dolorosa. Os partidos revolucionários perturbavam a península. Impostos e taxas atingiam sem remissão. A agricultura era descurada ou mantida por feudatários espoliadores. O pobre lavrador, flagelado pela pelagra, subnutrição, era incapaz de sustentar e alimentar sua família. Padre Luigi Marzano. O texto desvanece. Em letras garrafais, a Zambuja. Abaixo, em letras menores, a imigração italiana no sul de Santa Catarina. À noite, um homem anda segurando uma lamparina a óleo. 144 anos se passaram desde o dia em que o primeiro grupo de imigrantes italianos atravessou o oceano para se fixar na colônia Zambuja, sul do Brasil, em busca de melhores condições de vida. Ele entra numa igreja iluminada por lampiões nas paredes e velas no altar, se benze e tira a boina que usa. Ele tem cabelos e barba castanhos. Em frente ao altar, põe a lamparina no chão, segura um terço, coloca a boina, pega a lamparina e sai. Ao chegarem, perceberam que teriam que construir o território. Sentado do lado de fora, olha para o terço em suas mãos. Encontraram a mata virgem, os animais silvestres, nenhuma infraestrutura e os índios, que chamavam de bugres, os verdadeiros habitantes da região. Vista aérea de uma floresta fechada. Morros cobertos pela vegetação e, ao fundo, algumas têm o cume rochoso. Sem condições de retornar ao país de origem, submeteram-se a derrubar a mata, construir as casas para abrigar suas famílias. Os antepassados foram grandes desbravadores e lutadores. É noite. Um relâmpago irrompe o céu. Uma senhora serve um prato para um menino e uma menina sentados à mesa. Apenas uma pequena vela os ilumina. Ele arrasta o prato para o lado e a senhora o serve outro. No século XIX, a Itália passou por uma grande crise econômica, política e social. Deitada na cama, uma mulher franze o rosto e se contorce enquanto dorme. O país passou por grandes mudanças e era comum cidadãos italianos migrarem para outros estados ou países da Europa. As crianças espiam a senhora dentro do quarto, ajoelhada junto à cama. Ela põe uma compressa na testa da mulher. As crianças correm de volta para a mesa. A senhora usa vestido e avental claros e um lenço escuro na cabeça. E a mulher tem cabelos pretos, longos e usa uma camisola branca. Um dos fatores decisivos foi o desenvolvimento industrial. A senhora pega uma bacia do chão e sai do que quarto. resultou na redução da força agrícola, causando milhões de desempregados e gerando fome em diversos estados do país. Detalhe de pés descalços e molhados. De volta à mesa, a senhora despeja a água de um bule nos pratos, já com uma pequena porção de comida servida. Ao fundo, um homem entra na casa. Um relâmpago brilha entre nuvens escuras. Na mesa, o menino e o homem estão à esquerda, de frente para a menina e a senhora. Estão sérios, fazem o sinal da cruz e unem as mãos em prece. Ao lado da vela, há um pano com 3 fatias de pão. A senhora distribui uma fatia para cada um deles. Com o povo sem recursos e sem perspectivas de trabalho, somando a falta de apoio do governo, o sentimento que permeava era de desamparo. O homem divide seu pão com ela e, com sua metade da fatia, empurra a pouca comida do prato para a colher. A tela escurece. Em italiano, a oportunidade. A frase desvanece.
Em uma sala iluminada, Beluno, 12 de setembro de Estimada 1876. irmã, saudações de Beluno. Espero que você e Luíde estejam bem. Eu estava buscando em minha memória lembranças do nosso último encontro, quando reunimos nossa família e estávamos com nossos corações cheios de O esperança. jovem escreve em um papel. Tínhamos boas perspectivas de melhora Para e financeira, olha à de frente. estarmos juntos mais vezes. Mas já passa muito tempo e as coisas continuam a piorar. Para e olha para nós. Mamãe passa os dias preocupada com a comida que falta, e é uma situação geral em todo o país. Trabalhamos demais Está sério. e ficamos semanas apenas com um tipo de alimento. Usa uma boina quadriculada marrom e bege e um paletó marrom. Da mesa, pega uma pequena caneca branca e a observa. Pelo menos encontramos formas de não passar por momentos de fome extrema. Fica cabisbaixo, bebe da caneca. Enquanto a Itália passa por seu momento de crise, no Brasil, o governo imperial demonstrava interesse em povoar as terras chamadas de vazios demográficos. Sob o céu azul, a luz do sol sombreia ondulações das montanhas e o vale. E o sul era uma região com terras devolutas. O horizonte é recortado pela silhueta das montanhas tortuosas. Idemar Guizzo, museólogo e pesquisador. O território sul do Brasil, ele é ocupado pelo sistema de Seis Marias. Só que esse sistema ele não deu muito certo, porque as pessoas que ganhassem essa terra elas tinham que ocupar. Existiu na época ainda um grande chamado vazio demográfico dessas terras. Com isso, em 1850, então o governo ele cria a lei de terras, aí se torna as terras devolutas. Quem ganhou essas terras e não ocuparam, teve que devolver ao Império para que elas sejam vendidas e ocupadas. O governo então resolveu ocupar essas terras e com isso ele promove uma política de importação desses imigrantes para que ocupem essa terra, esse território vazio no sul do estado. Visto do alto, um riacho adentra pela floresta e é logo coberto pelas árvores de copas abundantes. O Brasil necessitava de crescimento demográfico e econômico, principalmente na região sul, que tinha grande potencial agrícola. Então foi criado um plano de ação para trazer colonos europeus que tinham conhecimento da terra para trabalhar nessas regiões. O governo tinha contratos estabelecidos com vários agentes de imigração e proprietários de colônias particulares. Mas foi em um contrato entre o comendador Joaquim Caetano Pinto Júnior e o ministro e secretário responsável pelos negócios da agricultura, comércio e obras públicas do governo imperial, que o número de imigrantes cresceu de maneira exponencial. Um homem entrega documentos a Caetano. Ficou confirmado que Caetano Pinto Júnior poderia trazer e distribuir as terras do sul para europeus morarem e cultivarem, criando assim colônias nas terras devolutas. Ele assina a papelada. Além de receber do governo por cada imigrante que chegava aos portos brasileiros, o comendador seria também acionista desses colonos, fechando acordos que gerariam lucros por cada pessoa que embarcava no navio. De volta ao jovem. Mas, irmã, eu não venho nessa carta apenas me lamentar pela situação que passa a nossa família, a nossa pátria, mas também questionar o Luíde se ele já ouviu falar da América. Olha para o lado. Pois bem, E volta-se à frente. os agentes do governo brasileiro estão recrutando homens para trabalhar nas terras de lá. As paredes ao fundo estão descascadas. Eles sabem da crise que estamos passando e que a nossa gente é uma gente que honra o trabalho, uma gente honesta. Reclina-se na cadeira e fica pensativo. Até parece que o mundo está vendo tamanha injustiça e está querendo nos dar uma segunda oportunidade. Uma densa neblina cobre parte do telhado de uma casa de pedra com árvores ao fundo. O senhor Caetano é um agente que faz o recrutamento e ele contou que o governo brasileiro quer crescer e que tem muitas terras desocupadas naquele país chamado Brasil. Caetano tem cabelos e barba Já pretos. imaginou, minha irmã? Eles vão dar terras e lotes para as pessoas do nosso país que sejam econômicas e trabalhadoras. Quem tiver de acordo, eles até antecipam as despesas com a mudança, com a viagem de navio, O jovem pega a caneca da mesa até com a alimentação. e a ergue. Ter até hospedagem disponível quando chegarmos lá.
mas tem que ir trabalhar. Na mesa, ao lado dos papéis, há um tinteiro e um bule. Tem que cuidar do plantio, cuidar da colheita. Vistas de costas, duas mulheres olham um panfleto fixado na porta de um casarão de pedra. Em italiano se lê: Atenção, Colônia Grão-Pará. Há mais panfletos fixados na porta ao lado, onde 3 homens se reúnem. Eu sei que o Luigi De volta à sala, trabalhou desde garoto na serralheria do tio dele e nunca foi para o campo. Mas eu acredito que esse é um momento interessante para vocês. Ele também me falou que não quer mais a situação e está disposto a aprender alguma coisa nova para conseguir algum dinheiro. o jovem olha para a mesa e dobra os papéis. Nosso irmão Ângelo Sorri brevemente. está bem entusiasmado, está disposto. Ele ouviu dizer que as terras de lá são férteis, são terras novas e que dá frutos abundantes. Fica sério e olha em direção à janela à esquerda. Ele também ouviu falar que muitos que foram para lá enriqueceram. De perfil, seu rosto é iluminado pela luz de fora. É no mínimo intrigante, não acha? Em um quarto, uma mulher borda desenhos de frutas em um guardanapo. Treviso, 17 de outubro de 1876. Estimados irmãos, Ela está em pé. ficamos emocionados com essa esperança que vocês nos Um trouxeram. lenço cobre seus cabelos castanho claros. Sem dúvidas, é uma possibilidade de melhora e de um futuro cheio de prosperidade ao nosso lar. Olha para cima, esperançosa. No dia seguinte ao recebimento de sua carta, Luigi e eu fomos visitar o agente, Na parede ao fundo, 3 quadros que nos recebeu muito bem, de imagens religiosas. nos explicando como que funcionava e quais eram as regras para ser chamado. Abaixo, a cabeceira de uma cama. Ficamos apreensivos, pois não temos condições de bancar todo esse despacho, a longa viagem de mais de 30 dias e as alimentações. Séria, fita o bordado nas mãos. Mas nos falaram que eles se responsabilizam por todas as dívidas, Olha à frente. até termos condições de pagar com o dinheiro que será fruto do nosso trabalho, em uma terra que será toda nossa, E sorri altiva. lá na América. Mas afinal, como tudo isso funcionava? Um rapaz com panfletos, Dentre os agentes de imigração que trabalhavam trazendo os colonos europeus, a empresa de Joaquim Caetano Pinto Júnior foi a que teve um contrato mais expressivo, entrega um a pois Caetano. as cláusulas do seu contrato com o governo facilitavam muito a vinda dos imigrantes em uma grande quantidade, o que para ele era muito lucrativo. Durante o período de 1874 a 1884, Caetano Pinto Júnior foi o responsável por trazer grande parte desses imigrantes e, consequentemente, também foi um dos responsáveis pela criação das colônias na região sul do país. Valdirene Borger do A empresa tinha toda uma logística, organizava desde o transporte, alimentação, os pontos de parada desses imigrantes que viriam da Europa para o Brasil. E tudo isso nós temos nos relatórios da empresa. Museóloga e diretora do Museu ao Ar Livre, Princesa Isabel. As empresas tinham agentes espalhados por vários lugares da Europa. Eles pesquisavam os campos agrícolas dos estados da Itália que passavam por dificuldades. Caetano caminha por um campo. Procuravam pessoas honestas e trabalhadoras que queriam mudar a situação de vida. Aproveitavam da dificuldade e sofrimento para encher-lhes de esperança. Ao longe, sobe uma colina em meio à vegetação rasteira. Eles procuravam principalmente por homens saudáveis e de preferência entre 2 a 45 anos. Acima disso, apenas se fosse chefe de família, para aproveitar a força nos campos e serem mais No produtivos. vilarejo, conversa com moradores. Havia algumas regras para serem aceitas, como, em primeiro lugar, e isso acima de tudo, o colono para ser aceito deve Em ser fragmentos de manuscritos. homem trabalhador, homem econômico, pessoa morigerada, assim como todas as mais pessoas de sua família. Cerca de 10 homens em volta de Caetano. Além de divulgar e convencer as pessoas, as empresas e os agentes particulares organizavam todo o sistema de saída do colono até a estabilização social dos mesmos. Um homem se aproxima e recebe um panfleto. Passagem, data de viagem, bagagem, alimentação no navio, translado de portos à colônia definida,
hospedaria, demarcação e entrega dos lotes, cobrança dos lotes por sistema de produção e também o intermédio de comunicação aos familiares que ficaram na Itália. A empresa fazia todo esse trâmite, desde o recrutamento, os pontos de paradas, as vias de acesso. Tudo isso facilitou a vinda desses imigrantes para o Brasil. Escrito Atenção Colônia Grão-Pará. E o governo brasileiro, onde entra nessa história? O governo apenas acertaria os detalhes com a empresa de acordo com o respectivo contrato. Por exemplo, no contrato com a empresa do Sr. Joaquim Caetano Pinto Júnior, o governo bancava o translado do Porto do Rio de Janeiro a outros estados e alimentação dos primeiros 8 dias da chegada do imigrante. Um homem junto a um forno de tijolos. Isso favoreceu os negócios da empresa, fazendo com que os números de imigrantes trazidos por ela fossem muito maiores do que outras empresas e agentes. Com um grande alicate, retira uma haste de ferro e a forja com um martelo sobre a bigorna. Apesar da ajuda, o governo continuava não tendo nenhum vínculo com o novo cidadão e se ausentando de quaisquer outras responsabilidades e necessidades que viessem a ter. Ele usa um longo avental. Apenas a luz do forno e de algumas velas iluminam o pequeno galpão. Temos muito a decidir. Não temos certeza se é seguro que eu vá. No quarto, Estou grávida do nosso 3º filho. E pelas datas, estarei prestes a parir. ela continua o bordado. Pode ser arriscado por conta da longa viagem de navio. Por isso, estamos inseguros em arriscar. Desvia o olhar, pensativa. Ai, Valentim, dizem que cabe toda a Itália no Brasil. E ainda sobra espaço. Dizem também que nessa terra dá fruto até para quem não Ergue a planta. cabeça, olha séria à frente. Daqui a pouco terá mais moradores italianos na América do que na própria Itália. E não é para menos. Com esses nossos ministros que nos deixaram à míngua, é o que nos resta. Volta a bordar. Mas essa carta é só para trazer boas novas. Sorri com afeição. Que você já deve estar informado. Estamos planejando ir aí, em Belluno, fazer uma visita a vocês. A tia, pro tio. E já organizar como será feita essa mudança. A luz entra à direita no quarto e ilumina parte de seu rosto. Volta sua atenção ao bordado, séria. O homem resfria a haste de ferro e uma nuvem de vapor sobe à sua frente. Com um alicate, leva a haste de volta ao forno. Close de seu rosto barbado, iluminado pela claridade incandescente. Ele tira a boina e esfrega o antebraço na testa. Olha para o fogo e suspira, cansado. Baixa o olhar. Repõe a boina, a tela escurece. Em letras brancas, em italiano, A caminho do sonho. a frase desvanece. Ponto de vista rente ao chão de uma plataforma de trem parado à direita. Dezenas de pessoas circulam. Uma jovem de saia longa, cinza escuro, chega com uma mala bege e a põe no chão, próxima ao trem. Após a decisão dos imigrantes, as empresas e os agentes responsáveis deveriam realizar todos os trâmites, desde a partida até a estabilização social destes. Na plataforma, homens e mulheres caminham sérios. 2 meninas correm e abraçam 2 mulheres. A viagem, que tinha duração de aproximadamente 40 dias, era feita de navio e era também o primeiro grande desafio enfrentado pelos imigrantes em todo esse processo. Idemar. Os imigrantes da primeira colônia de Azambuja, de 1877, eles partiram da França. Então, eles embarcaram no porto de Irarge, vieram até ao Rio de Janeiro, Tem cabelos castanhos e mais barba tarde rala. em Santos. Então, do Rio de Janeiro, eles vieram ao porto de Florianópolis, de Florianópolis para Laguna. De Laguna subiu o Rio Tubarão
até o porto de Tubarão. Existia outro porto ainda na região, como o porto de Gravatá, o porto de Capivari. Mas para Zambuja, o porto de Tubarão foi o mais importante. E daí a pé, então, seguir a sua trajetória até a mata da colônia de Zambuja, iniciado então a sua colonização. Valentim está entre outros homens na plataforma. Vista de costas, a jovem em frente ao trem vira-se e sorri. Ela tem cabelos castanhos longos e ondulados. Pega a mala e vai em direção à porta do vagão, onde uma longa fila se forma. Os navios eram fechados por colônias, ou seja, o colono sabia desde o início exatamente para onde estava indo. A fila caminha. Uma senhora mais velha faz o sinal da cruz ao entrar. Atrás dela, uma jovem loira sorri levemente. Sob o céu azul, acima de colinas verdes, o trem passa por trilhos suspensos e faz contraste com o sol. Vinham no mesmo navio imigrantes de diversos países. Dentro do trem, Por isso, os primeiros imigrantes precisavam se deslocar de suas cidades até o porto de Havre, localizado na França. Valentim está sentado ao lado da jovem que contempla a paisagem. De lá, levavam em média 37 dias para chegarem ao porto do Rio de Janeiro. Sentados à frente deles, o ferreiro e outro homem. A jovem apoia a cabeça na mão e encosta na janela. Onde descansavam para seguir a viagem até o seu destino final. Close de Valentim, preocupado. Vista de baixo para cima, a locomotiva se aproxima, soltando vapor pela chaminé e pelas engrenagens que movem as rodas. Detalhe de mãos que seguram um livreto pardo e surrado com um terço enrolado. É da senhora mais velha, que usa um lenço preto na cabeça. Ao seu lado, um senhor branco de boina observa sério a paisagem. Close da jovem loira de olhos azuis tem a expressão serena e vê pela janela tanto verde. Um menino tem os olhos cobertos pela boina preta. Com a cabeça apoiada no braço esquerdo, ele dorme na poltrona. Uma jovem mãe segura um bebê de colo. Ela tem um ar tranquilo. O trem vem por um caminho estreito entre as árvores e deixa um rastro de fumaça. Acima do trem, por entre a nébula, as copas das árvores preenchem o horizonte. Uma menina sorri para a outra à sua frente, que sorri de volta. Ambas têm rosto redondo e usam lenço na cabeça. Da janela traseira do último vagão, a ferrovia fica para trás e se estende em meio à planície rumo ao horizonte. Em alto mar, um grande rastro de espuma branca na água azul escuro. Vista de costas, a mão direita da jovem que segura um envelope dobrado e um terço de madeira. Com os cabelos presos em um coque, ela observa à sua volta. Está em um pier de madeira que adentra o mar. Leva consigo a maleta bege, a põe no chão. O dia está claro e no horizonte a imensidão do mar é interrompida apenas por uma fina e enevoada porção do continente. Detalhe de sua blusa bege drapeada com a gola aberta, alguns fios soltos de cabelo ao lado do pescoço. Ela olha para a carta em sua mão. Rio de Janeiro, 17 de março de 1877. Estimada mamãe e irmã, Sentada no pier, chegamos ontem na capital do Brasil. ela fala voltada à frente. Rio de Janeiro. O lugar é abafado e úmido. E eu acredito que seja mais quente que em Trento em tempos de seca e nos faz suar mesmo estando na sombra. Seu braço esquerdo está apoiado na mala. Eu acho que ontem foi o dia mais quente de toda a minha vida. E eu sei que vocês acham que eu sou exagerada. Mas muitas pessoas também passaram mal pelo mesmo motivo. Franze a testa e olha para baixo. Talvez tenha sido só o cansaço que perdurou por dias na viagem. Engole em seco. Ergue a cabeça para o lado. Eu espero voltar aqui em outra oportunidade. Porque o lugar é lindo. Realmente é tudo aquilo que falaram. Tem muito verde, frutos... Sorri levemente. E o mar. Fica séria, baixa a cabeça. Engole em seco novamente. Foram dias exaustivos na escuridão do Repousa navio. os braços sobre as pernas cruzadas. Íamos poucos momentos por semana tomar banho de sol e era importante para que não ficássemos ainda mais doentes. Demonstra cansaço. Nós pegamos gripe, piolho e, por sorte, não tivemos nada mais grave do que além de alguns problemas no estômago. Quase cheia, a lua brilha no céu. Sob a luz tênue de uma lamparina, um homem envolto em um lençol dorme na cama debaixo de um beliche. Acordada, a jovem está deitada na cama debaixo de outro beliche.
Eu não quero preocupar você e a mamãe. Encolhe-se, cobre-se e apoia a cabeça no Mas as braço. refeições não eram nada daquilo do que haviam nos prometido. O pão era pouco. De volta ao pier, E à noite, tudo que nos davam para comer era uma bola de farinha e um copo de café. olha para a palma das mãos e fecha o punho esquerdo com o terço entre os dedos. Algumas nuvens refletem na água calma do oceano. A jovem loira está deitada em uma cama. Uma lamparina pende à esquerda e ilumina seu rosto abatido. Está deitada de lado, com a cabeça sobre o braço. Abaixo dela, a jovem do pier se encolhe, deita a cabeça sobre as mãos e fecha os olhos. As informações são reconhecidas pela leitura do diário de bordo. Idemar. Nesse diário descreve toda essa trajetória, onde os agentes na Europa faziam o recrutamento desses imigrantes, colocavam no navio e de lá eles eram transportados para o sul do Brasil, diretamente às suas colônias, aonde que esse rio que ocupava. Sentado em um beliche, Valentim lê um livreto. Assim que os tripulantes entravam no navio, os responsáveis por cada família assinavam os documentos de devedores por antecipação, referente a cada um dos seus entes. Era cobrado a passagem de cada um, a bagagem, a alimentação e as terras. Esse valor deveria ser pago em 5 anos, com um adicional de juros de 6% ao ano. Ele guarda o livreto e se deita. Porém, os acionistas e o governo, sabendo que pragas poderiam se instalar e que havia grande índice de mortalidade, não se responsabilizavam pelos custos. Entre nuvens cinzas, 2 raios atingem o mar. Além das mortes, existiam mulheres grávidas que acabavam ganhando seus bebês durante a viagem, o que tornava tudo ainda mais arriscado. Visto por entre os beliches, um homem jaz no chão, entre a mulher mais velha, ajoelhada, e a moça loira que chora. E para somar a todos esses riscos, acontecia de agentes desviarem os barcos para outras localidades, Vistas de cima, elas posicionam os braços dele sobre o peito. causando ainda mais desilusão aos colonos que já estavam sendo tratados como mercadorias. E o cobrem até a cabeça com um lençol branco. Uma lamparina no chão as ilumina. A mulher apoia a mão direita no corpo do homem e chora. Leva a mão esquerda ao rosto e pende o tronco para frente e para trás. Ajoelhada perto da cabeça do homem, a jovem em prantos, curvada. Detalhe da mão da mulher sobre as do homem, cobertas pelo lençol. Com os olhos fechados e sobrancelhas franzidas, ela une as mãos ao peito e, junto ao rosto, se debulha em lágrimas. Vista do mar com o sol no horizonte, entre nuvens finas e claras que se dissipam no céu. O amarelo se reflete na água e a maré cria pequenas ondulações. Algumas mulheres vieram grávidas pro navio. E realmente não teria sido nada bom pra você e pro seu bebê, minha irmã. No pier, Apesar do Luigi estar sentindo muito essa falta e a falta das crianças, faz que sim. nós tomamos a decisão certa. Porque algumas grávidas tiveram complicações ao parir e perderam seus bebês. Franze a testa e baixa o olhar. E outras não resistiram. Contrai os lábios. Mas não foram só as grávidas que correram riscos, não. Ergue a cabeça para o lado. Muitos perderam seus entes. Pessoas vieram doentes, passaram doenças para outras pessoas, além da fome e da desidratação. Nós vimos muito sofrimento e muita dor. Pessoas que estavam sonhando com um futuro melhor perderam até a oportunidade de serem enterradas dignamente e tiveram seus corpos jogados ao mar. Move os braços em direção ao mar e fita o terço em sua mão. Vista de costas, com os cabelos soltos, caminha e para na beira do mar, segurando a mala. Sua silhueta contrasta com o céu ao amanhecer, que mescla cinza azulado com finas nuvens alaranjadas na linha do horizonte. O terço e um lenço pendem da mão que segura a alça da mala. A saia balança com a brisa.
Pequenas ondas quebram à sua frente, enquanto a jovem contempla pensativa a paisagem. Sentada no pier de pernas cruzadas, ela observa o terço. Nós estamos rezando muito, porque ainda faltam alguns dias para chegar ao lugar que está nos esperando. Engole em seco e ergue as sobrancelhas. Precisamos de saúde, porque trabalho é o que não vai faltar. Os nossos irmãos já assinaram o compromisso de dívida assim que entramos no navio. Dá um sorriso piedoso. Você conhece o Valentim. Ele ficou dias preocupado, nervoso, fazendo contas imaginárias. O Luigi e o Ângelo até tentaram acalmá-lo. Ele fica se questionando se tomou a decisão certa. Faz que não com a cabeça. Mas nós não queremos preocupar vocês. Nós estamos vivos e, o mais importante, unidos. Agora eu tenho que partir. Em breve nós vamos conhecer o nosso futuro lar. Segura a alça da mala ao lado. A palavra migrante e suas derivações surgiram após a Primeira Guerra Mundial em 1918, para se referir aos patriotas sem Estado que buscavam refúgios seguros em busca de sobrevivência. Na praia, a aurora ofusca a silhueta da jovem. Os imigrantes eram identificados como almas. Enquanto não quitassem as dívidas, o governo brasileiro se isentava de auxiliar em qualquer necessidade que os imigrantes viessem a ter durante o período de estabelecimento social. Vista de longe, ela caminha pela margem. Então, em seus relatórios, eles escreviam assim: fragmentos de a manuscritos. colônia espontânea teve seu começo em 1874, com 52 famílias. Nos fins de 1878, contou com 122 famílias com 716 almas. Tem atualmente 920 almas ao todo. Devido a esse aumento, somente os nascimentos e novas admissões de parentes e agregados, porque desde que foi demarcado o patrimônio não havia mais lotes a comprar. É fato que a venda de terras foi interrompida somente pela medição de patrimônio e não por falta de pretendentes. As promessas eram as melhores possíveis. E demais. Aqui eles iam encontrar terras boas, iriam encontrar casa, iriam encontrar um espaço para eles viver, seria o melhor espaço para eles. Mas não foi isso que aconteceu. Vista aérea de um milharal e da floresta. Valdirene. Só que a realidade era outra. Os imigrantes, antes de embarcarem, eles já assinavam um documento de dívida por antecipação, onde eles se comprometiam a pagar 6% ao ano de despesas com alimentação, transporte e o terreno que eles compravam. Alimentação, transporte, tudo tinha juros, porque as empresas tinham os acionistas e os acionistas queriam ganhar em cima de cada imigrante. A tela fica preta, em letras brancas em italiano. A desilusão. O texto desvanece. Uma jovem de cabelos e olhos castanhos escuros está séria em frente ao mar. Querida mamãe e irmã, Está de blusa preta. sentimos muito por ficar tanto tempo sem enviar uma carta ou fazer algum contato. Azambuja, 21 de maio de Mas eu 1877. venho através desta lhes informar o que realmente está acontecendo. Sua imagem desvanece. Infelizmente eu não trago boas novas. E diante do mesmo cenário, outra garota também séria olha ao É longe. impossível acreditar que um lugar tão lindo, tão cheio de encantos nos enganou tão bem. Tem cabelos castanhos e usa blusão marrom. Um navio foram mais de 40 dias, cheio de dificuldades. Lado a lado estão no mesmo pier, atrás da jovem de blusa Todos bege. dormiam precariamente, com fome, frio, medo do oceano. Em primeiro plano, ela olha à frente e baixa o olhar. E ainda vimos familiares de amigos e amigos falecerem. A jovem loira e a senhora que choravam a morte do homem no navio também estão no pier e usam roupas pretas. Ainda assim nos mantivemos firmes e fortes, Olham sérias em nossa direção. cheios de esperança. Noutro ponto, um homem de barba escura com a testa franzida e o olhar Nós distante. acabamos por descobrir que tudo não passava de uma falsa promessa. Sério, se volta para a esquerda. Nós chegamos ao sul em outro navio, enfrentando uma tempestade de verão. Onde está o ferreiro?
Ao descermos, Dispersos no pier, todos sérios e imóveis. não havia ninguém esperando pela nossa família. E pior que isso, nada estava preparado para nos receber. As cidades mais próximas não têm estrutura e Olham em volta, numa van, espera. nós não conhecemos ninguém. Valentim está no mesmo pier. O senhor Hugo, que trabalha para o governo brasileiro, disse que o senhor Caetano chegará no inverno, que acontece perto do mês de julho. E até lá nós morreríamos de fome. Ele então nos deu duas opções. Ergue o queixo e olha para os lados. Ficar na cidade e as mulheres tentarem um emprego na casa de alguma família e os homens trabalharem no engenho de farinha ou na pescaria. Ou então tentarmos entrar na mata, nas terras que nos asseguraram. Sendo que, dentre tantas promessas bem contadas, Sorri brevemente e fita ao longe. Faz que sim com a cabeça e olha à frente. essa sim, essas eram verdadeiras. Apesar de haver colônia imperial no Vale do Rio Tubarão, as poucas estruturas existentes eram precárias, localizadas no meio da floresta. Todos pegam suas malas do chão. A distância de outros povoados dificultava a comunicação e o amparo dessas pessoas, já que inicialmente não eram reconhecidos como cidadãos brasileiros. E saem do pier. Do Rio Tubarão até a divisa do Rio Grande do Sul pertencia a uma colônia somente. Idemar. Então, quando que eles chegaram aqui, eles foram jogados no meio da mata. Foram colocados em ranchos cobertos de palhas. Foi um espanto para eles, onde que eles tiveram que aguardar a abertura de seus lotes para que eles pudessem ocupar. E nesse tempo, muitos que tiveram que permanecer, não tinha outra saída. E alguns que conseguiram voltar e outros, então, eles foram se expandindo, procurando outro espaço em outros estados. Visto de cima, um rio corre em meio à floresta. A colônia de Azambuja foi determinada pelo Império. Já as colônias de Grão-Pará e Nova Veneza eram privadas e, apesar de terem sido idealizadas, elas não estavam preparadas para a chegada dos imigrantes. Com um galho, Valentim abre caminho na mata. Passa por baixo de um tronco caído. As pessoas que estavam no pier vêm em seguida. Era necessário aguardar o agente responsável para fazer a demarcação dos lotes e finalmente entregá-los para as famílias. Porém, como ainda levaria alguns meses para esta realização, o governo imperial autorizou que muitos desses imigrantes encontrassem as terras de acordo com as instruções e abrissem as matas e campos para o plantio. Sem a mala bege, a jovem fica para trás e se apoia em um fino tronco enfraquecida. Um dos homens volta e vai até ela. A locomoção dos imigrantes era ruim. Não haviam estradas, somente picadas. Às vezes era necessário atravessar rios de grande profundidade e correnteza. Sérias, a mulher mais velha e as jovens seguem. Para se alimentar, utilizavam-se da pouca comida que a colônia disponibilizava e completavam com a colheita de frutos e raízes que encontravam, além de animais de pequeno porte que conseguiam caçar. Vista aérea de um estreito rio que corta a abundante mata. Tudo isso era muito perigoso, pois na mata existiam animais selvagens que atacavam e eles tinham que se proteger. Valentim, agora de chapéu, caminha pelo mato alto. Passavam dias na mata até retornarem aos ranchos. Na beira de um riacho, ele entrega um casaco para a jovem. Com o galho sobre o ombro, entra na água, apoiando-se nas pedras da margem. Todos o observam enquanto ele caminha com a água na altura dos joelhos. Ele olha para os lados e afunda de repente. Na margem, os homens jogam as trouxas no chão enquanto Valentim se apruma. Vão até ele e o ajudam a se levantar. Eles vinham muito debilitados por conta da viagem ser muito longa, mesmo tendo as paradas para o descanso. Valdirene. Mas ir para o meio do mato, por conta do trabalho e por conta da alimentação, era muito sofrido. Além de toda essa dificuldade, essas terras, consideradas vazios demográficos, já eram ocupadas há mais de 4.000 anos
por diferentes grupos culturais. Enfileirados, o grupo atravessa o riacho. Esses grupos indígenas deixaram uma grande herança para os imigrantes. A riqueza de frutas, raízes, plantas medicinais que ajudaram suas famílias a sobreviver nos períodos mais difíceis. Uma pequena bolsa vermelha é levada pelas águas. Estavam lá por conta do conhecimento e manejo das populações que precederam a eles. Um denso nevoeiro cobre a floresta. Esses grupos plantavam e manejavam com grande zelo todo esse espaço, pensando na disponibilidade de recursos para as próximas gerações de filhos, netos, bisnetos. Valentim caminha com uma enxada. Uma história similar como a dos imigrantes que vieram buscar um futuro melhor, pensando principalmente em suas famílias. A neblina cobre parte das árvores à frente. Infelizmente, o preconceito presente, principalmente pela falta de conhecimento, resultou em uma política institucional de extermínio, não deixando que esses povos, ambos enganados, se encontrassem em suas semelhanças. Sob uma chuva fina, se apoia no cabo da enxada. Ainda não temos como plantar, mas estamos fazendo um grande trabalho para criar os campos. Olha à frente. Luiz tem conseguido algum retorno, trabalhando muito, produzindo as ferramentas. Vocês sabem como ele é muito articulado. Conseguiu matéria-prima e está produzindo muitos utensílios para nós. E também está produzindo 2 arados de gado para um fazendeiro, em troca de um pangaré e um casal de leitão. Ainda não sabemos como alimentá-los, mas ganhamos saca de milho e outra farinha que eles chamam de mandioca. Balança a cabeça e capina a terra. Moitas cercam a clareira ao redor. Atrás delas, as grandes árvores fecham a mata. Ele tem trabalhado muito para produzir essas ferramentas. Mas em breve ele vai conseguir muitos utensílios para nossas casas. Se levanta, faz uma pausa. Foi mais de um dia para chegar até Tubarão, onde conseguimos enviar as correspondências. Por isso demoramos tanto. Segura na ponta do cabo e aproxima o rosto das mãos. De perfil, voltado para a esquerda, está com um semblante preocupado. Estamos lutando para não passar fome ou ficar doentes, Vira-se à frente. já que os recursos são limitados. O governo brasileiro não tinha qualquer tipo de proteção para os povos e terras indígenas. Pelo contrário, a administração da colônia criou um manual de como o imigrante deveria agir com os indígenas. A política frágil em relação às terras e povos indígenas deixou o caminho livre para a execução de ações contra esses grupos. Vista aérea da mata cerrada. As empresas envolvidas nesse processo de colonização começaram a pagar os chamados bugreiros para afugentar os indígenas. Isso resultou na dizimação das populações indígenas que ainda restavam na região sul catarinense. O governo não tinha envolvimento direto com as mortes indígenas, mas era conivente com tudo que a empresa executava a favor da desocupação das terras. Assim, teriam mais lotes para negociar com os colonos europeus. Sob o céu carregado de nuvens escuras, a floresta é vista do alto em meio à névoa. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Uma lamparina ilumina parte do ambiente. A jovem do pier se contorce envolta em uma coberta branca. Ela está deitada sobre um cobertor vinho estendido no chão. Ajoelhada ao lado dela, outra jovem umedece um pano em uma bacia de alumínio, enquanto a mulher, sentada ao lado dos pés, lê a Bíblia e chora. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora nostra morte. Amém. Ave Maria, gratia plena.
A densa neblina cobre a copa das árvores, deixando apenas o topo delas visível sob o céu acinzentado. É dia. Valentim sai de uma casa de madeira e desce 2 degraus até um alpendre. Ele veste um paletó marrom. Se abaixa e organiza alguns tocos de madeira em 2 pilhas junto da parede. A casa é feita com tábuas sobre o chão batido. Sentado em uma banqueta, segura o terço. Nas últimas semanas, a Luísa teve uma febre severa e por pouco não perdemos ela. Baixa os olhos e contrai os lábios. Está abatido. Sabemos quão exagerada ela é, mas eu nunca vi ela tão Franze as sobrancelhas. fraca, tão pálida. Ainda assim, ela dizia que estava tudo bem. Olha para o terço. Foi por isso que o Ângelo e eu ficamos ainda mais preocupados. Gira as contas no cordão. Por sorte, a senhora Bertoni cuidou dela como uma filha e Vira-se para trás em direção à casa. agora ela está bem. Em close, Está se recuperando. baixa o olhar e comprime os lábios. Se inclina à frente e para a direita. Olha ao longe. As coisas estão bem difíceis. Eu também me arrependo de ter acreditado em toda essa história. Ter trazido nossos irmãos, seu marido para sofrerem aqui. Eu prometo. Eu prometo que eu vou lutar muito para conquistar o que é nosso. E dar a dignidade que os nossos irmãos e a mamãe merecem. Detalhe de suas mãos unidas, fechadas em concha, envolvendo o terço. Se apruma na banqueta e olha ao longe. Eu não sei como é que a gente vai quitar as dívidas com a vinda para cá. Dizem que precisa ser em 5 anos, mas sinto que não é o tempo suficiente. Engole em seco. Manuseia o terço Mas eu ainda tenho fé. e o aperta entre as mãos. Eu tenho fé que vocês vão vir para cá assim que tudo estiver bem, é claro. Olha para baixo, contrai os lábios. A gente juntar nossa família novamente. Ergue a cabeça. Pra gente cantar junto. Pra gente tá rezando. Comovido, olha para a direita com os lábios cerrados. Rezem por nós. Estamos sempre rezando por vocês. Com o terço entrelaçado nas mãos, o eleva em curto movimento. Olha à frente. Estamos com saudades. Sorri comovido e baixa a cabeça. Levanta-se. Houve reclamação pelos imigrantes que não estavam sendo cumpridas as promessas que a colônia fez a eles. Com a vida do cônsul nessa região, então eles falaram para o cônsul tudo o que estava acontecendo. E com isso, então, com esse relatório do cônsul, a Itália trancou a vinda desses imigrantes para o Brasil. Em frente à casa, Por esse motivo, os acionistas precisaram pensar em uma nova estratégia para que os familiares dos colonos que já estavam estabelecidos no Brasil fossem atraídos e viessem por um desejo espontâneo de se unir com a família. com uma lima, o ferreiro afia o machado apoiado no colo, enquanto a jovem loira recolhe do chão pedaços de lenha já cortados. Foi então que criaram uma carta padrão. E nela, a família ficaria sabendo de todas as maravilhas que os colonos estavam vivendo aqui. E assim, mais uma vez, um grande número de italianos foram enganados. Estimados parentes e todos os amigos, mediante esta ocasião, está aberta a imigração para a colônia de Grão-Pará, na província de Santa Catarina, município de Tubarão. A todos aqueles que, com sua própria vontade, tiverem interesse em vir e abraçar esses benefícios, podem vir. Mas lembre-se, Caetano olha à frente. é importante que seja agricultor, artesão,
trabalhador, econômico e de bons costumes. Se não tiver esses requisitos, não devem vir. Sentado à mesa, Pois nessa colônia só vem gente boa. E com sorte, retornarão ricos e felizes. escreve em um papel. Só recomendo a todos que quiserem vir, que venham já, sem perder tempo. Pois nessa colônia, vem gente de outras colônias mais inferiores. E quando a colônia estiver toda ocupada, fechará a imigração. Mas para vocês e todos aqueles que quiserem vir, venham sem medo. Pois eu já falei e combinei tudo com o senhor diretor da colônia. O sol brilha por detrás das árvores que cercam a clareira, onde os 3 homens capinam. Caetano acena e Valentim vêm ao seu encontro. Caetano lhe entrega uma carta. Imagino que tenha recebido essa carta e gostaria de saber quantas famílias virão. Em geral, como já lhe recomendei, deixe-me saber quando será a sua partida, a fim de poder apresentar todas as questões ao senhor diretor. De volta à sala, olha para o papel à sua frente. Mostre essa carta a todos aqueles que queiram essa vantagem. Peça a eles que mostrem também a outras pessoas. A empresa vai ajudar, se o colono for pobre e não tiver condições de pagar suas despesas. Vocês receberão mantimentos até a primeira safra. Receberão também ferramentas, sementes para o primeiro plantio. Será vendido um lote de terra ao colono em média de 24 hectares. E as famílias maiores podem comprar 2 lotes por um bom preço. Olha em nossa direção. Os terrenos são de ótima qualidade. Digo isso porque eu mesmo tenho visto. Bom ar, bom clima, lugar saudável. Pode-se até plantar as sementes da Europa. Vocês receberão um terreno com uma casa provisória, uma área de mato já derrubada, onde vocês poderão chegar com suas famílias, se estabilizarem e já iniciar o primeiro plantio sem perder tempo. A empresa ajudará até na venda de sua produção. Sorri e volta a escrever. Em 4 anos, você poderá começar a pagar com dinheiro o seu débito. A empresa fará um registro do andamento, do seu trabalho, da sua produção, para que o excedente possa ser vendido ao mercado. Isso será fundamental para a sua felicidade e independência. Com o tempo, terá muito para vender e, com isso, muito dinheiro. Seu parente e conhecido, Valentim, vos convida a vir e se estabelecer todos juntos a ele. Na clareira, observa Valentim, na colônia, que lê a carta de Grão-Pará e a assina. Caetano sorri discretamente. Na sala, abre um sorriso e olha à frente com malícia. No céu escuro, algumas nuvens se sobrepõem à lua cheia. Detalhe de uma carta nas mãos de uma mulher. Estou muito confusa. Segura um terço na mão esquerda. Pois recebemos uma carta em que vocês relatavam que estavam vivendo muito bem. É a irmã de Valentim. Que as coisas estavam cada vez melhores. Está no quarto. E que está chegando a hora de irmos para o Brasil também. Sentada na cama com um lampião sobre a mesa ao lado. Só que agora, com essa nova carta que recebi, imagino que aquela não tenha sido escrita por você. Olha à frente com ar preocupado. Agora estou aflita, refletindo sobre o nosso futuro. Próximo a ela, há grandes trouxas brancas. Aquela carta nos trouxe tanta esperança, que em pouco tempo organizamos tudo e em breve estaremos embarcando para encontrar vocês. Segura o terço com as mãos sobrepostas. Eu rezo para que esse mal, no fim, se transforme em bem. Afinal, não podemos perder a fé em Deus. O leva ao peito e fecha os olhos. Continuamos pedindo para que Maria, mãe de Jesus, que faz tantas graças por tantas famílias, fazer mais essa pela nossa. Aperta o terço entre as mãos. Olha para as trouxas apoiadas em um baú. A tela escurece, em letras brancas, em italiano. A união faz a força. A frase desvanece. Com tantas dificuldades, as famílias que formavam as colônias precisavam estar unidas e organizadas. No campo aberto. E desta forma,
agilizar o tempo de produção e facilitar a mão de obra. Um homem grisalho traz sacos brancos para Caetano. Toda a produção excedente ao pagamento da dívida permitia a comercialização. E desta forma foram trocando materiais para a construção de casas mais seguras e conquistando dinheiro em espécie. Sobe a colina e se une a outros 3 trabalhadores enquanto Caetano vai embora. Mas esta não era a realidade de todos. O menino de boina preta, descalço, segura com esforço uma enxada. Outros 2 homens capinam ao fundo. Algumas plantações não vingavam, já que a terra e o clima eram muito diferentes das que eles estavam acostumados. Era preciso testar quais plantas e espécies funcionavam na região. A mão de obra que a colônia queria é agricultores, é colonos. Só que para sair da sua crise, muitas pessoas com profissões de mecânicos, com profissão de cervejeiro, com profissão de maquinista, colocavam como colono para poder vir a essa colônia. Então, essa comprovação nós conseguimos ver pelo censo de 1884, onde que descreve a sua real profissão. Um deles, também descalço, cava ao redor de uma pedra. Então, as terras que não estavam produzindo eram devolvidas. E se não houvesse o pagamento da dívida dentro dos acordos, as empresas estavam autorizadas a tomar posse. Está com o rosto voltado para a esquerda, tem a barba rala e os olhos claros. O medo e a angústia das dívidas, dos juros sobre as terras, faziam com que muitos imigrantes fugissem, com medo de serem presos. Há muitas pedras na encosta do morro onde estão. Além da vergonha do fracasso. Sentado na grama, ele olha pensativo para o menino, que também senta próximo ao outro homem. Existe em nossa documentação várias listas, dentre delas a lista dos devedores, a lista dos fugitivos, a lista das pessoas que abandonaram o lote. Até o ano de 1900, a lista dos devedores é enorme ainda do lote dentro da colônia. Apesar de tudo isso, a própria colônia começou a se fortalecer e se defender economicamente. Luísa e a senhora Bertoni caminham por entre a vegetação. As famílias que haviam pago suas dívidas na compra da terra procuravam auxiliar no pagamento da dívida dos seus familiares ou conterrâneos. Sentados no chão em uma clareira, Valentim divide pedaços de comida com os outros 2 homens. Entre eles há uma cesta de palha com cachos de banana. Quando as dívidas eram quitadas, o chefe familiar recebia o título de posse definitivo. Ao lado da casa, que dava o direito de poder fazer o que quisesse com a terra, assim como outras responsabilidades de cidadãos brasileiros, como pagar impostos ao país. Caetano, de terno e gravata, entrega um documento para Valentim, que o mostra para os outros. Luísa os observa da janela. Caetano coloca a mão no ombro de Valentim e sai. Luísa sorri e corre para fora da casa, enquanto Valentim abraça os colegas. Ela chega até eles e abraça Valentim. Os 4 caminham de volta para casa. Um alicerce de pedras nivela o chão da casa em relação ao terreno em declive. Vista de costas, Luísa atravessa uma colina íngreme com algumas árvores. Descalça sobre a grama, carrega uma grande bacia. Querida irmã, as coisas não são fáceis por aqui. Na beira de um córrego, Estamos lutando e sobrevivendo a cada nova dificuldade. lava um pano branco. Contamos os nossos ganhos todos os dias para pagar as nossas dívidas e, enfim, trazermos vocês para cá. Aí, finalmente, estaremos todos reunidos outra vez. Desde a última carta, muita coisa aconteceu. Parece que faz tanto tempo e, ao mesmo tempo, tão pouco. A saudade que aperta deixa qualquer tempo eterno. Esfrega o pano em uma tábua de madeira, uma Faz o esfregadeira. trabalho, o suor e ver tudo acontecer faz o tempo passar em um piscar de olhos. Aqui a união fez a força. Só com a ajuda de outras famílias conseguimos conquistar tudo que temos hoje. Luísa está na margem. Aliás, todos nós fomos para a roça. Abrimos os campos, plantamos, colhemos, inclusive eu. Usa um lenço nos cabelos soltos. Eu também sou a responsável, junto da senhora Bertoni, pela roupa e pela comida. Levamos a comida todo dia para a roça. Comemos polenta no jejum, no almoço e no jantar. Olha em nossa direção. É raro quando temos pão, mas às vezes conseguimos algum tipo de farinha.
À noite eu percebi que nem sempre queriam comer polenta. Então ensinei a técnica da mamãe para a senhora Bertoni e escondemos um pedaço de salsicha dentro da polenta. Sorri. Para eles procurarem enquanto comiam. Na mesa, elas escondem a salsicha debaixo da polenta. Adivinha quem foi o primeiro a pegar? O Valentim, que caiu aos prantos se lembrando da nossa infância. Sob a luz de 2 velas, Ele ainda conseguiu dividir o pedaço dele com o Ângelo e com o Luiz. todos sentados à mesa. Eu tenho muito orgulho do nosso irmão. Luísa mergulha um pano na água, torce e põe na bacia. Eu acredito que as coisas vão melhorar. A senhora Bertoni está em pé à cabeceira da mesa. As jovens à esquerda e os homens à direita fazem o sinal da cruz e Valentim reparte a polenta com um garfo. Senhora Bertoni e Luísa se entreolham e sorriem. A mulher tinha um papel fundamental dentro da colônia. Ela cuidava da casa, dos filhos, da educação, da questão religiosa. Além disso tudo, ela precisava trabalhar com o marido no trabalho pesado da lavoura. Então, toda essa questão da mulher dentro da colônia, ela está sendo ainda um pouco... Falta contar ainda. Eu Valentim acho que divide a salsicha em 3. Falta dizer o valor dela, diferentemente dessa colônia. Ela está um pouco escondida dentro de um sistema, dentro de uma cultura. Comem em silêncio. Algumas famílias uniram em matrimônio seus filhos, para que desta forma ampliasse o seu poder financeiro. Sem pratos. Além de aumentar a natalidade da colônia, garantia uma alimentação mais diversa, possibilitando maior liberdade entre troca de insumos familiares. Com seus garfos ou com as mãos, servem-se de polenta no centro da mesa entre as velas. Detalhe de 2 mãos que afofam a terra no chão. Como havia fragilidade na alimentação e muito trabalho, é fácil imaginar que os imigrantes não faziam uma reposição correta dos nutrientes, trazendo muitas consequências para as colônias, como desnutrição e desidratação. As mulheres na lida da horta. A empresa disponibilizava visitas de enfermeiros para as colônias, mesmo que muitos não tinham estrutura para arcar com o tratamento específico. Eles então orientavam para que os imigrantes cultivassem um quintal com certos tipos de ervas para o preparo de chás e tinturas. Os enfermeiros que é responsável para fazer a visita para essas famílias. E visitando as famílias, conseguiu saber, ver se as pessoas estavam bem, qual era a doença que tinha. Essas informações a gente consegue ver nos relatórios feitos pelos enfermeiros, onde tem também o relatório dos tipos de doença, o que foi dado, o que foi tratado, foi utilizado óleo de rícino para dor de cabeça, óleo de rícino para dor de barriga, óleo de rícino para dor no braço. E também temos o relatório dos óbitos, onde descreve, essa pessoa morreu gritando de dor na cama, essa pessoa está entravada há muito tempo, faleceu na cama. Então a gente vê a dificuldade que eles tinham na saúde durante a imigração. A falta de proteína foi uma dificuldade na época dos imigrantes, onde que tinha a doença famosa pelagra, a doença onde que eles não conseguiam mais trabalhar. E existe nesse relatório que os médicos dizem, olha, se eles não pararem de comer essa farinha de milho cozida, eles vão adoecer mais ainda, eles podem falecer, porque eles comiam polenta de manhã, polenta meio-dia, polenta à noite, e eles tinham dificuldade. A única proteína que conseguiam no início era por meio das caças de animais em seus lotes. De volta à margem do córrego. Cada família possui lotes separados aqui. E a gente está sonhando em comprar os lotes sem famílias para ampliar com a nossa plantação e, claro, com a nossa família. O Ângelo chama eu e o Valentim de sonhadores. Mas é verdade. Eu já até imaginei como vai ser a sua casa com o Luigi. Inclina-se sobre a esfregadeira, ajoelhada. Ao fundo, grandes árvores margeiam a colina verdejante. Com a abertura das estradas, ficou muito mais fácil a venda e troca com o mercante. As terras daqui também são muito difíceis, mas a cada dia que passa, a gente está aprendendo melhor a trabalhar com ela. O clima daqui é difícil, mas eu percebo que tem alguma similaridade com o tempo da Itália. O verão é muito abafado, e o inverno é tão rigoroso que chega a doer os ossos, principalmente ao amanhecer, quando a gente vai para a roça. Apesar do cansaço, da saudade de vocês e da raiva que é lembrado quanto fomos enganados,
Hoje a carta traz boas novas. Estamos finalmente conseguindo nos estabilizar. Ainda é muito difícil, tem muita coisa a ser feita. Mas com o trabalho, com a fé, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Ela se vira para trás. Molha os panos, os torce e os joga na bacia, que ela leva consigo. A tela fica preta, em letras brancas em italiano. Há abundância. A frase desvanece. Roupas e lençóis secam no Quando varal. as empresas responsáveis pela imigração fizeram a demarcação dos lotes por colônia, eles planejaram estrategicamente os espaços de terras vazios, intercalados com os espaços ocupados pelas famílias, de forma que, com o crescimento das colônias e das famílias, aquelas terras fossem vendidas, gerando assim mais lucro. A empresa era organizada. Por exemplo, ela vendia um lote e deixava 2 ou 3 vagos, para que no futuro pudessem ser vendidos para os parentes que viessem da Europa. Era tudo muito bem organizado, tudo muito bem calculado. No quintal, saudações, tio. Luíde, o ferreiro, desdobra um envelope. Os primos me contaram que vocês também estão de mudança para a nossa nova terra. Tenho rezado para que a viagem seja mais tranquila que a nossa. Olha à frente. Bom, você já deve estar sabendo, né? Mas a Maria, as crianças e a minha sogra também estão ouvindo o Brasil. Está sentado em um toco de madeira. Tio, eu gostaria muito que vocês viessem no mesmo navio. Eu sei que se vier você, a minha tia e os meus primos vão poder dar um auxílio melhor para ela. Não quero que ela venha sozinha. Com ar desolado, tem os braços apoiados nos joelhos. Tenho me preocupado demais com essa mudança. Toda essa distância só dificultou a nossa comunicação. O varal e a casa estão ao fundo. Queria mesmo que vocês viessem quando as coisas estivessem mais tranquilas, mais estáveis. Porque a gente não para de trabalhar um dia sequer. Claro que hoje a gente tem mais do que tínhamos quando estávamos na Itália, mas ainda é preciso trabalhar muito para se manter. O que me tranquiliza é saber que vocês vão chegar aqui e ter a gente. Não vai ser preciso passar por tudo que a gente já passou. Olha ao longe. Confesso que não vejo a hora de ter vocês aqui para ajudar a gente. E poder finalmente segurar a Valentina pela primeira vez em meus braços. Sorri enquanto fita a carta nas mãos. A dobra mais uma vez e une as mãos junto ao queixo, pensativo. Sob o céu azul com nuvens, um milharal. Aos poucos, o desenvolvimento da colônia foi aumentando, permitindo maior fluxo de trabalho com a criação de sistemas que iam do plantio à venda e troca de produtos ao mercante. Raízes de mandioca são jogadas num cesto de palha. Mas um fator que impulsionou e facilitou a vida dos imigrantes foi a construção das estradas com uma estrutura mais adequada para o trajeto entre as colônias e os centros maiores. Além disso, os lucros aos poucos iam aumentando e permitindo trocas com valores expressivos e decisivos para as famílias. Dentro da carroça, além do cesto de mandioca, há cachos de bananas verdes. A carroça segue mata adentro, puxada por 2 bois, guiados por um homem. Com o tempo, houve melhoria na sua alimentação. Então, começaram a produzir o feijão, o arroz, começaram a ter alguns animais, por exemplo, os porcos, as galinhas. Só que as galinhas eram somente aos domingos ou quando ficavam doentes para a sopa. Então, houve uma melhoria assim, na questão de vida desses colonos. Os italianos sempre foram conhecidos por sua intensidade, pela sua paixão pelos sabores de uma boa comida, de uma boa bebida. Enriqueceram muito a cultura e a gastronomia do Brasil, que até hoje vive os reflexos de suas heranças culturais. Com uma panela nas mãos, a senhora Bertoni se aproxima de uma grande mesa posta no quintal. Com a ajuda da jovem loira de olhos azuis, viram a panela em uma tábua e a senhora abre um sorriso.
Além da música, da dança, nos ensinaram como aproveitar uma boa festa. Um homem mais velho toca violão ao lado de um jovem casal que bate palmas. Também com um violão, Luigi se levanta animado. Homens, mulheres e crianças sorriem e batem palmas ao redor da mesa. Sentado em frente ao homem do violão, um idoso de chapéu claro o acompanha com um acordeon, enquanto Luigi toca violão e dança ao redor deles. O jovem casal dança em rodopios e saltitos. Luigi senta e toca ao lado do homem com o violão. O menino corre ao fundo. Valentim segura as mãos da sobrinha Valentina e dança com ela. Outro casal dança e bate palmas acima da cabeça. Valentim, com a menina no colo, dança em frente à sua irmã sentada. À mesa, todos comem, sorriem e conversam. Nos pratos brancos, há polenta, frango e linguiça. Luísa está grávida. Em frente à casa, os irmãos e seus respectivos cônjuges e filhos estão de pé, lado a lado. Apenas Luísa está sentada em uma cadeira à frente. Valentim sai da casa e se junta a eles. Hoje no Brasil, há mais de 30 milhões de descendentes italianos. É o país com mais descendentes de italianos fora da Itália. A imagem congela em tom sépia, vira uma foto e diminui na tela. Ao lado, 1877, Colônia Azambuja. Uma sequência acelerada de fotos com datas posteriores remete à passagem do tempo, até parar em 2019. Na tela, uma homenagem a todos os descendentes italianos. Sequência de imagens em preto e branco. Na locomotiva, o maquinista gira a manivela com força. O vapor sai da locomotiva parada. Com uma pá, um homem de chapéu e luvas põe carvão na caldeira. Visto de baixo para cima, um menino de cabelos cacheados e boina toca um acordeon ao lado de um idoso ao violão. Na plataforma de embarque, em frente ao trem parado, dezenas de pessoas cantam em volta dos dois. Ao lado deles, uma menina toca outro acordeon. Sobre os trilhos, aos poucos, as engrenagens de ferro movimentam as rodas da locomotiva. Da plataforma, vistas de frente, dezenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, acenam. Dentro do trem, as pessoas estão sentadas em poltronas acolchoadas com o braço de madeira torneada. Do lado de fora, um senhor sobe no trem, seguido de uma garota e uma moça. Vista de costas, uma senhora de cabelos curtos e grisalhos segue pelo corredor vazio de um vagão. Enfileirados, homens adentram outro corredor de um vagão cheio. Na plataforma, as pessoas com suas bagagens. Dentro do trem em movimento, um casal de idosos. Ela dorme com a cabeça apoiada no ombro dele. No fundo do vagão, um homem em pé toca violão. Sentado, um idoso toca acordeon.
Em outro vagão, uma garota toca uma sanfona enquanto canta. Mais atrás, uma mulher a observa e sorri. Dezenas de pessoas em um desfile. 4 homens à frente com bandeiras. Mulheres, homens e crianças com vestimentas atuais. Algumas seguram cartazes com frases em italiano. Graças a Deus por tudo. Alguns acompanham o desfile sentados na carroceria de um pequeno caminhão decorada com vasos de plantas e folhas de palmeira. Um idoso segura um quadro com o retrato de um casal. Outros 2 erguem copos de vinho dentro de outra carroceria onde há uma mesa com um garrafão de vinho. Um homem com chapéu branco e óculos escuros leva o retrato de um casal idoso emoldurado. Dentro do vagão, homens e mulheres estão sentados em pares nas fileiras. Na rua, um idoso de terno dá a mão para uma senhora e para um menino à direita. Atrás deles, uma mulher de óculos escuros sorri e aponta a câmera do celular à frente. 2 mulheres seguram uma grande bandeira da Itália e sorriem. No trem, as pessoas estão de pé em volta de um homem que toca violão. No desfile, 2 mulheres com um grande banner onde está impressa a fotografia de uma família de 18 pessoas. Na caçamba de uma caminhonete, um casal de idosos está sentado a uma mesa com 2 garrafas de vinho, pão e 2 taças emborcadas. O desfile segue com centenas de pessoas que carregam fotos, bandeiras e banners. De pé no corredor de um vagão cheio, uma mulher de saia longa ergue os braços acima da cabeça. Todos batem palmas com ela. Um homem branco de barba rala serve uma taça de vinho, sorri e a ergue em nossa direção. A imagem diminui para o centro da tela e abaixo, em memória de Nicola Gava, 1963-2021. A imagem desvanece. Créditos selecionados. Dirigido por Josué Genuíno. Produtor executivo Sandro Pagnani. Coordenador de produção William Gonçalves. Direção de fotografia Josué Genuíno. Direção de arte Bruna Speck. Trilha sonora Vilmar Rodrigues, Josué Genuíno. Roteiro Cecília Coelho, Bruna Speck. Co-roteiro Josué Genuíno. Pesquisa Idemar Guizzo, Valdirene Borger Dorigon. Documentário Centro de Documentação Histórica Plínio Benício e Museu ao Ar Livre Princesa Isabel. Elenco Valentim Ricardo Mazorana, Luísa Cecília Coelho, Maria Alana Meneghel, Luigi Raul Silter, Caetano Pinto Júnior, Naldo Arraes, Ângelo Andrei Valentim, Senhora Bertone Dori Búrigo, filha da Senhora Bertone Maísa Lueblen, parentes da Senhora Bertone Lívia Martins e Júlia Kulkamp. Narrador Gringo Star. Museólogo pesquisador Idemar Guizzo. Museóloga Valdirene Borger Dorigon. Realização e produção Ara Produções e Genuíno Filmes. Apoio Ferrovia Tereza Cristina. Unibave, Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, Fundação Lagunense de Cultura, Prefeitura de Laguna, Engadio Assessoria, Cell Design, Patrocínio, Anjo Tintas, aprovada pelo Tempo, Bistec Supermercados, Coopera, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Audiodescrição, Tagarelas Produções.